Como é que foi o dia de assembleias aqui no Sindipetro NF, especialmente na sua base lá em Boacica? Que avaliação que você está fazendo desse momento? Boa noite a todos aí, companheiros aí de Minas, de Espírito Santo, Teseu, salve camarada. Infelizmente a gente se deparou com um ambiente em que a paz dos trabalhadores, dos teletrabalhistas, foi afetada. Eu sou diretor de base da Embocica, aderi ao teletrabalho e infelizmente a gestão da nossa presidente afetou uma situação que não era para ser afetada. A gente vive num mundo digital, a gente vive num mundo em constante transformação. A gente não está mais nos anos 80. A gente tem as facilidades da tecnologia que facilitam a vida de empresas e de trabalhadores. E quando me deparei com essa situação no início de janeiro, logo quando passou no novo, veio esse ataque pesado à questão do teletrabalho, e prontamente as federações, os sindicatos denunciaram essa mudança feita de qualquer maneira, sem consultar os trabalhadores, sem consultar as entidades sindicais, com o grupo que estava debatendo teletrabalho. E a gente viu um desespero por parte de vários trabalhadores, né, que organizaram suas vidas em prol do teletrabalho, ou seja, ela sabia que tinha dias para trabalhar presencial e tinha dias para trabalhar, né, em casa. Então a pessoa organiza a sua vida de acordo com essa realidade. Seja questão de filho, seja questão de esposa, de marido, quem mora sozinho, PCD, todos os trabalhadores se organizaram com essa realidade. E aí você se vê com uma situação em que a empresa diz que em 2 meses, 30 de março, todos estariam, né, na verdade, trabalhando mais um dia presencial nas suas bases. E não se viu o impacto, principalmente de pessoas que às vezes trabalham fora da cidade que a pessoa reside, muito longe da base da Petrobras. Então ela se organizou dessa forma, ela conta com o teletrabalho para organizar a sua vida, para organizar a vida dos seus cônjuges, dos seus filhos. Recebi relatos dramáticos de pessoas até mais jovens que pensam em sair da Petrobras, porque já que existe uma possibilidade de não ter mais o teletrabalho, a pessoa vai, enfim, viver, né, a sua vida profissional fora da empresa. E na base em Boacica, isso gerou realmente, eu sou o diretor de base da Boacica, gerou um impacto muito grande. As pessoas nos paravam, conversavam com outros diretores do Sindipetro, muita gente preocupada com essas mudanças, né? E, por incrível que pareça, às vezes esses momentos de crise fazem com que as pessoas se unam cada vez mais. Então você notava as pessoas procurando mais as diretorias sindicais, aquelas pessoas que muitas vezes não tinham muito envolvimento com a questão sindical. Infelizmente, os administrativos às vezes terceirizavam essa luta, né, para os trabalhadores de refinaria, para os trabalhadores embarcados, e ele se viu numa situação em que um direito ou uma situação que beneficiava diretamente a ele e só a ele estava sendo afetado. Então, infelizmente ou felizmente, essa crise fez com que essas pessoas se aproximassem mais do sindicato. Isso aí é inegável, né? O ser humano, muitas vezes, ele se acomoda e quando vê a situação de crise, né, nos procura, enfim, conversa com a gente, e nunca nos furtamos a conversar com nenhum trabalhador de qualquer regime, de correr atrás, de lutar por ele. E você nota realmente uma preocupação das pessoas. O movimento aqui, no caso da base de Macaé, tivemos o trancaço na Ibetiba, que sinalizou uma insatisfação da categoria, e logo após, no dia 26 de março, tivemos uma mobilização. Essa mobilização ela atingiu cerca de 10% da força de trabalho das principais bases, né, da Ibetiba, da Emboacica. No entanto, eu sou do copo meio cheio. Quer dizer, esses 10% correspondem a muito mais
do que qualquer mobilização nesses últimos 5 anos. Então, ao mesmo tempo que realmente precisamos ter mais adesões para conseguirmos mais melhorias, mais conquistas, né? A gente tem que reconhecer que muita gente se somou à luta. E eu acho que a FUP e seus sindicatos, numa discussão aberta, numa discussão democrática, todos foram ouvidos, todos tiveram seus argumentos, e nós chegamos à conclusão realmente que é o momento de recuar. E realmente muita gente tem essa dificuldade nessa questão do recuo, porque realmente essa proposta ela não atende realmente. O ideal era que continuasse os 2 dias de trabalho presencial, mas esse recuo eu entendo como um recuo estratégico para a gente continuar na luta. Eu entendo que 2 anos de acordo, antes desse acordo vencer, nós, como trabalhadores administrativos, continuaremos na luta, participaremos no Congref. O Congref, tivemos boas notícias que vários trabalhadores do administrativo se inscreveram como delegados, isso é muito bom, a nossa voz vai ser mais ouvida, com certeza, como trabalhadores administrativos, mas lembrando, todos nós um dia somos administrativos, porque em algum momento a Petrobras, seja por necessidade dela, seja por necessidade do próprio trabalhador, muitas vezes aquele camarada que era operacional ele se torna administrativo, por um curto tempo, por um tempo mais longo, e nós que somos administrativos podemos virar operacionais um dia. Então, uma outra coisa que a gente tem que deixar bem claro para toda a categoria, a luta é pelo teletrabalho, mas o benefício, o acordo coletivo é de todos.